Os municípios querem a retirada dos programas federais do cálculo do limite prudencial de despesa com pessoal. Essa é uma das lutas da Federação dos Municípios junto ao Tribunal de Contas do Estado. Meu convidado hoje é o presidente da Federação dos Municípios e prefeito de São Paulo Potengi, José Cassimiro de Araújo, conhecido como prefeito Naldinho. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores do seu programa. O RN Acontece e é um prazer estar aqui com você. Explica pra gente por que é tão importante tirar esses programas federais do cálculo da despesa com o pessoal. Veja bem, os municípios brasileiros são executores, né, dos programas federais, da política, na verdade, do governo federal, né? E a gente tem um problema que quando a gente traz os programas federais para dentro dos municípios, contrata os profissionais de todos os programas federais que são provisórios, nós automaticamente aumentamos o limite prudencial de forma que estoura o limite prudencial, porque esses profissionais desses programas, eles são remunerados com um valor maior. O médico da família, por exemplo, varia entre 7, 8, 12 mil reais, 14 mil reais. Então impacta muito forte dentro desse cálculo do limite prudencial. Ou seja, vocês desejam apenas que o Tribunal de Contas considere como despesa com o pessoal os efetivos e os cargos comissionados da Prefeitura, é isso? Exatamente. Os comissionados, os efetivos e os eventualmente contratados com autorização da Câmara, né? Que não sejam terceirizados. Porque esses programas, os programas federais estão impactando entre 12% e 16% nos cálculos da nossa folha de pagamento. Essa é a média. Algo na lei de responsabilidade fiscal prevê isso? Não. Isso é um entendimento que nós estamos levando para que haja uma sensibilidade do Tribunal de Contas do Estado. Porque isso já aconteceu na Bahia e já aconteceu em Minas Gerais e diante dessa necessidade de que aconteça também em outros estados, é possível que a nível nacional também se unifique esse entendimento. Então há precedentes em outros estados? Exatamente, na Bahia, a Bahia e Minas. E Minas Gerais. Esse pleito que a FEMURNE encampa, já foi levado ao Tribunal de Contas aqui? Qual é o entendimento aqui? Nós já entramos já com esse apelo, né, que o Tribunal de Contas do Estado possa ver essa situação, mas nós ainda não tivemos essa sensibilidade do tribunal. Iremos novamente fazer um trabalho com o nosso atual presidente do tribunal, Poti Júnior, né, que já foi vereador, já foi prefeito municipal, já foi deputado estadual, e esperamos que haja uma sensibilidade, ele vendo o que aconteceu na Bahia e em Minas Gerais. Qual é o argumento hoje que prevalece? O argumento dos técnicos do Tribunal de Contas? Olha, aqui a nível de Estado não foi aprofundado, como deveria já estar num processo bem avançado. O impacto na folha, eles talvez tenham medo de acrescentar novas contratações, mas infelizmente recursos nós não temos nem para isso, né? As folhas de pagamento dos municípios, elas já estão impactando na arrecadação pouca e já estão, os municípios praticamente, os gestores são gestores de folha de pagamento. Então não há condições de se contratar mais. Nós queremos, na verdade, sair de um problema criminal, né, da lei de responsabilidade, que nós não estamos causando isso por má fé, por dolo ou má fé. É uma questão de executarmos a política federal e automaticamente estouramos os limites prudenciais por causa dessas contratações. No final do ano passado, final do governo Temer, foi aprovado no Congresso Nacional uma flexibilização de entendimento das despesas com gasto de pessoal. Isso não atende os municípios ou é outra coisa? Não, aquela história de o município até 10% ele flexibilizar esse cálculo do limite prudencial é praticamente impossível acontecer, porque só poderá acontecer quando a economia de um município, do estado, baixar naquele mês em 10% da arrecadação. Então, não acontece em praticamente nenhum município isso. E como é que foi aprovado pelo Congresso Nacional, inclusive com amplo apoio dos deputados, senadores, como inclusive solução para o momento de dificuldade dos municípios? Eu acho que foi uma cena política que foi feita para alguém se
se dá bem na fita, porque não chegou e não chegará nunca a esse cálculo ou essa situação acontecer no Apenas município. uma munganga. Uma munganga política. Vamos lá, vamos falar de outro assunto importante para os municípios, que é o ICMS. Há atrasos aqui no repasse do ICMS? Não. Pelo Estado? Não, no Estado. A reclamação que nós temos, e vem da gestão passada, é que haja um dia certo para esse repasse acontecer. Porque nós dependemos desse recurso também para pagar fornecedores, para complementar a nossa folha de pagamento. E nas gestões anteriores, da anterior, não tinha uma data certa para esse repasse do ICMS. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, às vezes fica. Então, esse problema impacta lá também no pagamento com o fornecedor. Apenas isso. Eu perguntei sobre atraso, porque alguns estados da federação estão sofrendo com sérios atrasos, como, por exemplo, Minas Gerais. O atual governador, Romeu Zema, né, assumiu agora, já está sendo pressionado pelos municípios a fazer os repasses em atraso. Ele recebeu a situação complicada. Já está sendo pressionado, inclusive com a possibilidade até de impeachment, né? É por isso que eu perguntei sobre os repasses aqui. Então aqui não tem repasse. Não, aliás, não tem atraso. Não tem atraso, né? Não tem atraso. O atraso é apenas da data que não está ainda confirmada, mas o governo está começando agora, esperamos que resolva isso. A Minas Gerais, realmente, a Associação dos Municípios, a Associação Estadual, ela pediu, inclusive, intervenção, né, do governo federal no estado de Minas, porque estava aí com 4 meses em atraso. Isso, né? Desde o governo anterior, né? Governo que era anterior. do PT, né? E agora, um novo governador, inclusive de um partido que está começando agora, que é o Partido Novo, né? O que é que disse o secretário estadual de Planejamento diante desse pleito da FEMURN sobre as datas do ICMS? Nós fomos prontamente atendidos e ele nos prometeu envidar esforços na consolidação desse nosso pleito, né? Nós temos também, a única coisa que nós temos no governo do Estado, no momento, né, atrasado, que fazem aí 8 anos, é um repasse da farmácia básica, né? Nós temos 8 anos de atraso, é uma mensalidade que chega a 3, 4, 5 milhões para dividir com todos os municípios. E nós hoje temos um crédito, né? O governo tem um débito com os municípios de cerca de 60 milhões de reais. Vocês têm esperança de colocar em dia esses valores? Dentro dessa crise financeira do Estado, calamidade? A gente entra naquele ditado que a esperança é a última que morre, né? Mas 60 milhões de uma vez só, tirar do governo do Estado, que está passando por uma situação difícil como está, é impossível. Nós levamos o pleito de que, pelo menos, a partir agora de janeiro, o governo do Estado começasse a pagar atualizado, né? Dentro do mês, esse repasse da farmácia básica, que ajudaria muito aos municípios também a comprar aquela medicação básica para a população. Prefeito Naldinho de São Paulo Potengi, presidente da FEMURN. Outra demanda importante dos municípios é a questão dos precatórios, né? Qual é o entendimento hoje junto ao Tribunal Regional do Trabalho? Os precatórios é um problema também sério para os municípios, né? Porque há uma obrigatoriedade de pagamento e há também uma deficiência de recursos para isso. O que é que termina acontecendo? Os municípios que receberam situações financeiras do passado, os gestores atuais estão pagando por isso, e tem município que está comprometido aí em 50% do FPM com precatório. Nós iremos conversar com o Tribunal também Regional do Trabalho para a gente ver como é que se resolve isso, estipulando um percentual mês para poder se pagar esses precatórios, porque está inviabilizando alguns municípios, principalmente aqui no nosso estado. Estado em crise financeira, como é que está a situação na maioria dos municípios do estado? E eu já emendo aqui a questão do 13º salário. Muitos municípios ficaram sem pagar no final do ano passado? Ficaram em torno de 30% desse pessoal. 30% dos municípios. Eu acredito que já estejam quase consolidados esse trabalho aí de concluir o 13º. De ajuste. De ajuste. Eu acho que cerca de 5% dos municípios estejam ainda com esse problema da folha ou o 13º em atraso. Mas é muita gente, né? Ainda é muita gente. Muita gente. E o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado muito em novo pacto federativo. Pacto federativo é a divisão aí do bolo tributário nacional. 60% com a União, aí 40% para dividir entre estados e municípios. Desta vez essa discussão vai ser para valer, prefeito? Eu acho que sim. Eu acho que
está no momento, já faz aí mais de 20 anos que nós estamos com o mesmo pacto, né? E os municípios recebendo muitas demandas federais e não tem receitas acompanhando, né, essa demanda de política para ser aplicada no município. Agora, no dia 13 de fevereiro, a Confederação Nacional dos Municípios irá oferecer um café da manhã para toda a bancada federal do Brasil, do país, né, entre os deputados federais e os senadores, para mostrar... Todo mundo convidado. Todo mundo convidado, dia 13 de fevereiro, na própria sede da CNM em Brasília, para a gente mostrar a pauta municipalista que está lá no Congresso e detalhar o que é realmente necessário para que eles saibam e percam o medo e se encorajem de ajudar os municípios brasileiros. Além do Pacto Federativo, o atual governo, e um comando aí do ministro Paulo Guedes, está falando em reforma tributária. O ambiente para discutir o pacto é na própria reforma tributária? Eu acho que passa pela reforma tributária, né? A reforma tributária é essencial que aconteça no Brasil para poder também se injetar, né, ou se adequar à realidade econômica do Brasil, junto à sociedade, né? Junto à sociedade. Porque... E já existe, pelo menos na ótica dos municípios, uma proposta de divisão desse bolo tributário, que é hoje tão desigual? Os municípios, a Confederação Nacional já tem o esboço disso aí, né? E qual seria? Nós precisamos chegar... O senhor tem ideia do... Na verdade, eu sei que é uma coisa que tem que detalhar cada... E levar em conta cada programa, cada repasse, mas, de um modo geral. Em relação ao FPM, por exemplo, Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Os municípios, por exemplo, para sanar essa situação, hoje recebem em torno de 17%, precisaria aí de, no mínimo, 24% de repasse de FPM para poder realmente administrar com um certo conforto a máquina pública municipal. E tem uma coisa nessa história, né? O FPM, por exemplo, é formado pelo IPI e o Imposto de Renda. E o Imposto de Renda. Não entra contribuição nenhuma, qualquer tipo de taxa, nada. Isso também pode entrar no jogo, exatamente. Né? Isso poderia entrar para ajudar aos municípios, né? E estados e municípios também têm o direito à divisão de contribuições, taxas, juntamente com os impostos federais, né? Corretamente. E existe aí em torno de uma concentração de quase 60%, tudo na União, né? E os estados e municípios aplicando a política pública sem esses recursos chegarem na base. Para encerrar, eu queria duas avaliações suas. Uma, a respeito da bancada federal, que assume seus mandatos no próximo dia 1º de fevereiro. Qual a expectativa sua sobre isso? Eu acho que houve uma renovação muito boa, é uma oxigenação no Congresso Nacional, né? No Senado como na Câmara Federal, e eu acho que o perfil de quem está entrando é o perfil da nova sociedade. Esperamos que haja realmente essa reciprocidade com o apelo popular que levou a... Conexão com as pautas municipalistas, né? Exatamente. E governo Fátima? O governo Fátima está iniciando o seu trabalho, né? E hoje, inclusive, estive na CESAP com o secretário de Saúde, doutor Cipriano, fazendo um apelo porque a Federação dos Municípios, que os municípios se integrem aí num trabalho, pelo menos para a gente faz os consórcios de saúde e a regionalização da saúde. Eu acho que é uma ideia boa para fazer esse trabalho de município e Estado, porque ou o município sozinho, o Estado sozinho não consegue resolver esse problema da saúde do nosso Estado, e que outros setores também, outros segmentos enveredem por esse canal. Porque resíduos sólidos, por exemplo, consórcio de resíduos sólidos, já estamos fazendo esse trabalho no Seridó, no Oeste e no Agreste. E eu acredito que vai acontecer isso também na saúde. Né? É isso. Importante. Eu queria agradecer a presença do presidente da FEMUR, Federação dos Municípios, José Cassimiro de Araújo, prefeito Naldinho de São Paulo, Potengi. Desejar boa sorte, ele que foi reconduzido à presidência da FEMUR recentemente. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí.